Caro Henrique Neto, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer. Olha, diga-me uma coisa, que é assim, primeiro, antes de mais, é um empresário muito conhecido e com uma vida empresarial longa e internacional de empresas muito grandes. Como é que uma pessoa assim se mete também como deputado à Assembleia da República, como candidato a primeiro-ministro, desculpa, Presidente da República, porquê que não ficou só, já não era pouco, como empresário? Bom, eu nasci em Lisboa, mas de uma família da Marinha Grande e vivi toda a minha vida, desde os 3 anos, na Marinha Grande. E como é sabido, a Marinha Grande é, digamos, um concelho, um pequeno concelho, 35 mil habitantes, mas muito politizado e com uma história política no antigo regime. Portanto, viver na Marinha Grande, ter amigos na Marinha Grande, é muito difícil não ter o vírus da política. E eu ganhei esse vírus com 14 anos, não é? No tempo do mudo juvenil, a que pertenci, com 14 anos, e, portanto, depois de ganhar o vírus, é muito difícil perdê-lo, não é? E ele, ao longo da vida, permaneceu. Depois, em 1975, quando fundei a empresa, a Euromoldes, é evidente que não era muito compatível estar a criar uma empresa e a fazer política ao mesmo tempo, e, portanto, retirei-me da política, o que em 75 foi muito facilitado pelas circunstâncias da época, e estive sem atividade política ativa até os 15 anos, até que o Dr. Jorge Sampaio me foi desafiar à Marinha Grande para eu, enfim, ingressar no PS. O que aconteceu? Eu tinha saído do PCP em 75, ao mesmo tempo que criei a empresa, e portanto, 15 anos depois ingressei no PS, e daí, portanto, ter sido convidado pelo Guterres para ser candidato à Assembleia, e pronto, e daí para a frente mantive sempre alguma atividade política, ainda que descontínua. Mas uma coisa que já o conheço, quer dizer, conheço como figura pública há muitos anos, e aquilo que eu fui sempre sentindo era de alguém que nunca, ou seja, que em Portugal não é muito normal, isto é, alguém que tem as suas convicções e, portanto, politicamente está onde acha que deve estar, mas que nunca se coibiu de dizer aquilo que pensava, e às vezes o que dizia não era propriamente aquilo que a sua área política esperaria ouvir, o que é uma coisa que para mim é a definição de liberdade, e, portanto, mas que apesar de tudo em Portugal nem sempre parece muito normal, o que deveria ser, se calhar. Bom, repare, há várias razões para isso. Há muitos anos também, até antes de ser empresário, eu fui muito influenciado pelos textos, pelos livros de um francês chamado Alain Toffler, como O Choque do Futuro e outros livros. E compreendi, através dessas leituras, que os tempos modernos pressupõem uma aceleração do tempo. No fundo era isso. O nosso tempo hoje é muito acelerado. E na época, muito influenciado por esses livros, e a convite de um amigo meu que tinha um jornal na Marinha Grande, passei a escrever umas crónicas a que eu chamei as Crónicas do Futuro. E, de alguma maneira, treinei-me em duas coisas. Uma era escrever com a preocupação de que, se eu daqui a
15 ou 20 anos vou ler isto, eu não posso envergonhar daquilo que escrevi há 15 ou 20 ou 30 anos. Isso, e durante uns anos andei a escrever essas crónicas com esse objetivo. E isso treinou-me muito para prever de alguma maneira, saber prever. Isso foi muito útil para mim como empresário, o que foi depois completado com, até mesmo antes de ser empresário, na empresa onde trabalhava, uma empresa privada, a nível Abrantes, viajar por todo o mundo, em negócios, representante de primeira firma a nível Abrantes e depois a minha própria empresa. E eu viajei desde a União Soviética, antes da queda do muro, antes do 25 de Abril, até muitos Estados Unidos, que era o país onde eu ia com mais frequência. Portanto, esta combinação de um certo estudo organizado sobre o futuro desenvolveu em mim alguma capacidade de julgar os acontecimentos que me rodeiam. Ao mesmo tempo, desenvolvi a tese, tenho escrito muito sobre isso, de que a discussão sobre a verdade ou a mentira, que hoje está muito na ordem do dia, como sabe, é de que a verdade é aquilo que sobrevive ao tempo. Nós hoje temos um problema qualquer, há pessoas que acham que sim, há outros que acham que não, mas a verdadeira resultado desta controvérsia sobre um problema qualquer, um novo banco, uma coisa agora em discussão, verdadeiramente nós só podemos fechar o tema daqui a 10, 15, 20 anos, quando essa verdade sobreviver ao tempo. Acontece que eu, pelas razões que disse anteriormente, tenho sempre a preocupação naquilo que escrevo que sobreviva ao tempo. Ou seja, eu sou um procurador da verdade entre as tendências do debate público atual. Umas vezes eu estou na direita, por força desta forma de pensar, outras vezes estou na esquerda, por força da mesma forma de pensar. E tenho chegado à conclusão real de que o método é bom, porque eu fiz sugestões políticas há 30 anos que hoje verifico que são verdades insofismáveis, não é? Eu, num congresso do PS, para dar um exemplo, no tempo do Guterres, eu propunha, eu previ as migrações do norte da África para a Europa e previ que ia ser um problema sério para a Europa, isto há 30 anos, há mais de 30 anos. E até conversei isso com o Guterres, pedi-lhe até, fiz-lhes umas propostas, que era a Europa contribuir para o desenvolvimento dos países do norte da África para evitar essas migrações futuras. Na altura, até propunha uma taxa europeia e mundial para financiar isso. Fui gozado pelos meus colegas do Partido Socialista por estar a propor aquilo que chamavam a taxa neto, por oposição a uma taxa que havia nessa altura, a taxa TOP. Fui um bocado gozado, mas 30 anos passados verificou-se que eu tinha razão. E eu tenho uma infinidade de previsões que fiz há 30, há 35 anos, há 20, há 15, e que faço hoje, e que não me lembro de uma que eu tenha errado. Ou seja, isso faz com que muitas vezes, hoje, eu muitas vezes defenda aquilo que a direita diz, com maior frequência agora, porque temos um governo à esquerda que só faz as neiras,
mas com menos frequência, sei lá, quando o PSD estava no poder, e em que ouvia que também faziam algumas asneiras. E, portanto, infelizmente, mal com Deus, por força dos homens, e mal dos homens por força de Deus. É essa a questão. Henrique, há bocadinho estava a falar da Iberomoldes, que criou com o Joaquim Menezes, um amigo meu de há uns tempos, uma pessoa que eu respeito muito também, e vocês criaram uma empresa que tem, se não estou a dizer nenhum erro, mais de 1000 trabalhadores e que está aí pelo mundo. Isso que vos... Tem mais. Hoje, quando eu saí há 10 anos, já tinha praticamente 2000. O Brasil, a China e outros países. E a minha questão é que sim, vocês andaram, há bocadinho falava nisso, vocês andaram pelo mundo e Portugal, os portugueses muitas vezes andaram pelo mundo. Nós, às vezes parece que nos fechamos em nós, quando nós temos uma tradição de certa forma de abertura ao exterior, de andar pelo mundo, e andar pelo mundo, ter mundo, faz bem nessa procura pela verdade, no fundo, nessa discussão com os outros, no tentar chegar a algo, não é? Que seja se faz, repare, até para lhe dar um exemplo. Eu ingressei no Partido Comunista na altura dos anos, início dos anos 60, não é? Mas depois, entre meio dos anos 65 e 74, eu fui várias vezes à União Soviética. E é evidente que, mesmo sendo um militante do Partido Comunista na época, e era porque era o sítio onde se fazia verdadeira oposição ao regime, eu sabia perfeitamente que o regime comunista da União Soviética não tinha nenhum futuro. Eu verificava, eu conhecia empresas, verificava como é que funcionava a economia da atual Rússia, e sabia que aquilo era uma desgraça, não é? E, portanto, não tinha nenhumas ilusões na altura, já dos anos 60 e 70, sobre o comunismo. Mas não deixei de estar no Partido Comunista na época, porque era o sítio, o local onde realmente a oposição se podia fazer. Mas é evidente que, chegada a 75, depois de 25, 74, 75, depois de 25 de abril, eu já não estava a fazer nada no Partido Comunista. E meti-me e aproveitei o facto de ir criar uma empresa, o que não agradava aos meus camaradas comunistas, também a eles, e não me agradava a mim, e, portanto, desligámos-nos, não é? Mas antes disso, 15, 20 anos antes disso, eu já não tinha ilusões. Ou seja, a experiência da vida dá-nos uma certa confiança em escolher e fazer opções, lá está, que sobrevivam ao tempo. Henrique, agora voltando um bocadinho atrás, quando era novo, se não me engano, andou a reproduzir ilegalmente uns panfletos para a campanha presidencial do general Humberto Delgado. Eu sempre gostei muito de escrever. E tinha aliás um grande amigo, um maior amigo, que infelizmente já morreu, que era também na Marinha Grande, da minha idade, que era poeta, escrevia em poesia, eu escrevia em prosa. E talvez por ser conhecido por escrever com alguma facilidade, digamos, no mood juvenil, com muita influência já do PC, da esquerda, não é? O PC, enfim, apoiava o mood juvenil, um pouco para controlar, fazia, como sempre aconteceu ao longo da história. E em determinada altura, um camarada veio ter comigo e disse: pá, eu tinha aí 15 anos, precisamos de que tu tenhas lá uma máquina de escrever e um stencil, que faças os textos que a gente dá e reproduzas 150 cópias, 200 cópias, para nos dares para a gente distribuir. E dada essa função, tu não podes ter participação
nos acontecimentos políticos, que era para não pôr em causa, tens de ficar fora, não podes ser conhecido como um ativista para poderes preservar da polícia a tipografia, chamamos assim, que era uma máquina de escrever e um stencil que eu tinha debaixo da cama para terror na minha mãe. Pronto, e foi isso, aconteceu. Eu, portanto, durante uns anos, uns 3 ou 4 anos, era, digamos, o que me valeu não ser preso. Porque, por exemplo, houve uma altura em que uns 30 membros do mundo juvenil, tudo da minha idade, 15, 16, 17 anos, foram fazer uma distribuição a Amor. A Amor é uma freguesia do Concelho de Leiria. Andaram a distribuir no adro da igreja à saída da missa. O padre não gostou muito, telefonou para a Guarda Republicana em Leiria. E aí foi a Guarda Republicana a Amor, prendeu aquela gente toda. Só escapou um que fugiu, um tal Pimenta. Claro que eu não fui preso, porque não estava lá, e não estava lá por essa razão. Claro que tiveram presos em Lisboa, estiveram em Leiria 2 ou 3 dias, depois foram recambiados para Lisboa, miúdos, 15, 16, 17 anos. E tiveram presos em Lisboa ainda umas longas semanas. E eu escapei sempre de ser preso. Só fui preso 3 ou 4 dias acidentalmente. Muito mais tarde, o governador civil de Leiria, muito mais tarde, já eu trabalhava na indústria, era já diretor-geral do Aníbal Abrantes, e o governador civil de Leiria, que era o pai de um ex-presidente da Câmara de Leiria, chamou-me ao governo civil para me dizer: você sabe que ontem a PIDE esteve lá na Marinha Grande e levou 6 ou 7 marinhenses presos. Opa, não estou à espera de ninguém. Quem? Peço desculpa, mas não estou à espera de ninguém. E eu disse: sei. Pois, mas você era um deles. E não foi preso porque eu fiquei por si. Você, na minha ideia, você ganha demasiado dinheiro para ser comunista. Foi o que ele me disse. E, portanto, eu fiquei por si, mas tenha juízo, não sei o que é tal. Portanto, umas vezes escapei por causa da tipografia, de outras escapei porque as pessoas pensavam que era rico, coisa que não era verdade. Mas eu muitas vezes deixei que essa fama perdurasse, porque me livrava das pessoas pensarem que eu podia ser do Partido Comunista, o que era de facto. Henrique, falando outra vez do general Humberto Delgado, ele era conhecido pelo general sem medo. E hoje em dia ainda temos generais sem medo? Quer dizer, como eu disse, muitos dos amigos meus foram presos. O meu maior amigo, esse que era poeta, o Luís Manuel Ferreira dos Santos, não era do PC. Não era sequer político, era poeta. E foi preso 3 vezes. E, claro, com estátua de não deixar dormir e tal. À terceira vez saiu de lá meio tonto. Não é? Eu até pensei que ele nunca mais recuperasse. E, portanto, uma pessoa tem sempre receio, era meu amigo. Por acaso eu arranjei-lhe um emprego na Suíça, fui levá-lo ao aeroporto quando ele saiu da prisão a terceira vez. E ele foi viver para a Suíça e viveu toda a vida dele. Morreu meia dúzia de anos, já 70 e muitos. Por acidente. A polícia convenceu-se que ele era do Partido Comunista. E ele, a primeira vez que foi preso, caiu na asneira de dizer: não responde. Em vez de responder, porque ele não sabia nada perigoso, achou que não, porque tinha ouvido lá na terra, dizia-se que uma pessoa que é preso não fala. E ele achou que tinha que não falar. Pronto, não falando, era comunista.
não é? Claro, sofreu isso, sofreu. Portanto, toda a gente tem medo. Evita, mas isso não quer dizer que as convicções não sejam mais fortes. Eu sei que também pertence ou pertenceu à SEDES e pelo menos numa altura, enquanto ainda era vivo, o Medina Carreira também penso que pertencia numa altura em que estava consigo, que era uma pessoa que eu pessoalmente sempre admirei muito, mas que muitas vezes em Portugal não era bem visto, muitas vezes chamavam-lhe sempre o velho do Restelo, porque tinha sempre... Não, fui muito amigo do Medina Carreira, tive uma pena enorme com a morte dele. Eu ainda sou sócio da SEDES e ativo, não é? Neste momento a SEDES está a fazer um grande trabalho de estudar os problemas da sociedade portuguesa, na educação, na indústria. Temos várias equipas a trabalhar, eu pertenço a duas, no setor industrial e educação. Mas houve um período em que trabalhámos e publicámos muitos textos. Aliás, eu tenho aqui alguns que ultimamente tenho andado a fazer arrumações e tenho ido à procura de alguns fases, e nesse período éramos 4, o Medina, o João Salgueiro e o Luís Campos e Cunha, e comigo, éramos 4, que fazíamos uns textos políticos, económicos, e que foram publicados em nome da SEDES. Lá está. Ao ler estes textos, e por acaso até tenho aqui um que não é dessa, mas que é semelhante. Tenho aqui um, por exemplo, que eu andei à procura há dias e encontrei. Foi um texto publicado no Diário de Notícias quando da venda do Novo Banco, em que 3 personagens, o João Salgueiro, o José António Girão e o Manuel Pinto Barbosa, previram neste texto publicado no Diário de Notícias tudo aquilo que ia acontecer no Novo Banco. Eu até escrevi esta semana um texto dizendo que era bom que a Assembleia da República lesse estes textos, porque anda a descobrir coisas agora que as pessoas nas SEDES, e estes são das SEDES, falava e discutia e escrevia na época, avisando os governos, olhem que isto... Portanto, isso aconteceu muito com o Medina Carreira, comigo, com o Campos e Cunha e com o João Salgueiro, em que previmos praticamente tudo aquilo que ia acontecendo de mal na sociedade portuguesa, todos os negócios desgraçados feitos por José Sócrates e pelo Partido Socialista. Nós combatemos esses negócios, todos, não é? O negócio da PT, as parcerias público-privadas, tudo aquilo que tem vindo nos jornais ao longo dos anos, nós previmos na época e avisámos. Ter razão antes de tempo é sempre uma desgraça. Ao longo da sua vida, até pelas várias, no fundo, atividades, funções que foi tendo, e até pela empresarial, onde seguramente foi contactando sempre com jovens. E como é que viu a evolução da juventude? Como é que os jovens hoje lutam pelos ideais, são ativistas, acreditam? Como é que sente que foi a evolução da juventude ao longo da sua vida? Antes de responder diretamente, eu devo dizer que nas minhas viagens, porque referiu isso, o país que eu mais visitei, que melhor conheço, praticamente, palmo a palmo, é os Estados Unidos. Porque era lá que fazíamos as vendas, nossa empresa. E sempre tive um grande respeito e admiração. E tenho, portanto, uma cultura, se quiser, muito americana, o que nem sempre se dá bem com a cultura portuguesa. E há uma diferença muito grande na sociedade americana e na sociedade europeia, nomeadamente portuguesa, e nomeadamente nos jovens. Sabe que os jovens de todas as gerações que têm uma visão política, digamos, correta, se é que eu posso usar a palavra,
são sempre minorias. Não é? Em todas as épocas, na altura que eu tinha uns 15 anos, também éramos, mesmo na Marinha Grande, éramos uma minoria. A maioria dos jovens queria ir aos bailes, queria fazer aquilo que os jovens gostam de fazer, e não está nada de errado nisso. Por isso eu não estou, no nosso tempo, eu não tenho grandes preocupações com os jovens portugueses do nosso tempo. Eles têm qualidades, felizmente, com um bocadinho mais de acesso à educação, ao conhecimento. Os jovens do nosso tempo são como os jovens de outros tempos. O grande problema da juventude é um problema que eu tenho escrito muito nos últimos anos, meia dúzia, e que é um problema que infelizmente os governos não querem ouvir falar. Mesmo agora nesse programa de recuperação e resiliência, eu bati-me por isso. É talvez a solução melhor para a evolução da sociedade e da economia portuguesa, era preocupar-nos com as creches e o pré-escolar. Nós somos um dos países da Europa com um nível mais elevado de pobreza e de ignorância. E a pobreza está sempre ligada à ignorância. A pobreza e a ignorância reproduz-se nas famílias pobres e ignorantes. Isso pode, ao longo de 4, 5, 6 gerações, isso vai se reduzindo. Mas pode ser eliminado numa única geração. Se todas as crianças, principalmente as das famílias mais pobres, tiverem um programa com transporte e buscar as crianças a casa, desde bebés até aos 7 anos, e serem tratados da mesma maneira que as crianças das famílias de mais posses, e terem acesso a uma formação e um processo de desenvolvimento que envolve alimentação, transporte, ambiente do edifício, com educadores qualificados, cujo objetivo é que essas crianças das famílias pobres, quando chegam aos 7 anos, cheguem ao ensino obrigatório com um nível de desenvolvimento das crianças das famílias de maiores posses. Porque hoje isso não acontece. Acontece que, repara, as famílias mais posses, hoje as mães e os pais andam numa azáfama para levar as crianças à natação, à música, ao desporto, ao desenho, vão ao teatro, têm livros em casa, têm estantes, etc. Tudo aquilo que as crianças das famílias pobres não têm. Portanto, quando as crianças das famílias pobres chegam aos 7 anos e entram no ensino oficial, ficam frustradíssimos porque veem que os seus colegas, muitos deles, têm qualificações que eles não têm. Isso é frustrante. Isso é a base do insucesso escolar. Isso faz com que essas crianças sejam depois iletrados, sejam trabalhadores daquilo que eu chamo a economia dual, da economia mais pobre. E isso perpetua-se no tempo. Ora, o que eu proponho é um programa financiado, bem financiado, e com educadores de alta qualidade, para interromper esse ciclo vicioso. Ora, isso, se fosse feito, nós teríamos uma juventude muito mais desenvolvida. Por outro lado, há um problema na educação. Isso não é apenas em Portugal, é na Europa, praticamente em todo o mundo. A educação preocupa-se essencialmente com os conhecimentos, dar conhecimentos, mesmo até na universidade. Chega-se à universidade e é física, é química, são advogados, tudo conhecimentos mais ou menos especializados. Ora, nós precisamos de uma educação que dê conhecimentos, lá está, mas dê também comportamentos e competências. Uma criança que vai à natação, aos 3 anos, ganha a competência de saber nadar.
uma que vai à música ganha a competência de saber ouvir música, saber eventualmente tocar, não profissionalmente, mas por outro lado, nós hoje vimos, sei lá, se for uma Assembleia Geral de um clube de futebol, ou até ver essas clãs, autênticos clãs dos clubes de futebol, muitas das pessoas que lá estão e têm atitudes que metem vergonha a pessoas civilizadas, muitos deles são engenheiros, ou doutores, ou juízes. Porquê? Porque eles ganharam conhecimentos ao longo da vida e na educação, mas ninguém os formou em comportamentos. Não sabem muito de engenharia ou de advocacia, mas não sabem nada de ética, de comportamentos civilizados no mundo moderno. Quando nós vimos aquelas ordens, as ordens de gente que apoiava o Trump, mesmo nos Estados Unidos, não é? Milhares e milhares de pessoas que se comportam quase como animais, é porque muitos deles são licenciados, mas receberam uma educação de conhecimentos, mas não uma educação de comportamentos. Eu tive um centro de formação na empresa, aprendi isto no meu centro de formação. Criei um centro de formação na nossa empresa há muitos anos, com um mestre da antiga escolas industriais, que era o diretor da escola, que foi ele que me ensinou que os comportamentos eram muito importantes. E eu concordei com ele. No programa desse centro de formação, os comportamentos tinham o mesmo tempo que os conhecimentos. E eu verifiquei que nós tínhamos trabalhadores de excelência. Pelos conhecimentos, também, mas principalmente pelos comportamentos. Saber o valor da disciplina, dos horários, saber falar, saber comportar-se num coletivo. Hoje tem... O que está a acontecer no prédio? Tudo isso se ganha. E eu tinha trabalhadores de excelência. Porquê? Porque seguimos isso. Portanto, eu tenho a experiência vivida da diferença que faz e do problema que é o sistema de educação não responder a estas necessidades. E quando vejo o atual Ministro da Educação, tenho pena, porque ele não sabe nada disto, e não devia ser Ministro da Educação, porque não tem as qualificações necessárias para ser Ministro da Educação. Mas pronto, é assim que nós vivemos. Portanto, a juventude é muito o produto da sociedade que temos. Se a sociedade funciona bem, temos uma juventude, produzimos uma juventude que funciona bem. Se a sociedade for como a nossa, desorganizada, corrupta, bom, só podemos esperar que a juventude seja a reprodução dos nossos defeitos. Henrique, chegamos ao fim, muito obrigado. Vamos acreditar, eu também quero muito acreditar que a juventude, apesar da sociedade em que vive e dos defeitos que temos, que vai capaz de fazer o que para eles e para os filhos deles. Temos uma vantagem muito grande. Temos uma parte muito importante da nossa juventude que sai do país. E eu digo aos jovens, saiam. Também posso ser acusaram o Passos Coelho de incentivar os jovens a sair. Não sei se ele incentivou ou se não, mas eu incentivo os jovens portugueses. Não fiquem aqui parados. Eu tenho dois filhos, uma na Irlanda e outra na Suíça. Tenho 2 netos na Suíça. E espero que o terceiro vá para lá brevemente. E seguramente que eles saem e depois voltam e ajudam a desenvolver o país e ajudam a torná-lo mais aberto e mais... Se nós não mudarmos, não volta. Mas temos que acreditar. Pelo menos eu quero e vamos acreditar que sim, que é bom sinal, significa que vale a pena. Depender de mim, não depende. Obrigado também. Muito obrigado, um abraço. Até sempre.